Se não pode dar nada de bom, então não dê nada, seu ingrato. Essas foram as palavras da minha mãe no almoço de Dia das Mães, enquanto jogava no lixo o presente que eu comprei com o pouco dinheiro que me restava no mês. Eu fiquei olhando, em silêncio, com o rosto queimando, os olhos secos e o coração esmagado por dentro. E ela? Seguiu comendo como se nada tivesse acontecido. Como se humilhar o próprio filho fosse um passatempo de domingo. Mas naquele momento, alguma coisa dentro de mim se partiu. Um fio que eu mantinha preso por culpa, por obrigação, por esperança. E quando esse fio rompeu, tudo que veio depois foi uma avalanche. Porque eu era o ingrato que pagava o aluguel dela todo mês, mesmo me apertando para isso. Eu era o inútil que deu um cartão de crédito para ela. Aquele que ela usava sem limites para comprar roupas, perfumes, eletrônicos, e ainda me mandava mensagens dizendo: "Vê se aumenta o limite." Tô passando vergonha. Eu era o filho invisível quando estava calado, e o filho ingrato quando me cansava. Mas naquele dia, naquele almoço, algo mudou. A cena ainda está gravada na minha mente. A mesa estava cheia. Meu irmão, o queridinho, chegou atrasado com um buquê de flores baratas comprado no posto, e mesmo assim ela quase chorou de emoção. Eu cheguei antes com uma caixa pequena, mas com algo que ela sempre dizia gostar. Uma pulseira simples, de prata, personalizada com nossos nomes gravados. E mesmo assim, ela olhou a caixa, fez uma careta e atirou no lixo antes de dizer aquelas palavras, que me queimaram por dentro. Eu me levantei da mesa sem dizer uma palavra. Peguei minha jaqueta, ignorei os olhares dos outros e fui embora. Dirigi de volta para casa em silêncio, só ouvindo minha própria respiração pesada e o som abafado do meu coração, batendo com raiva. Chegando em casa, sentei no sofá e fiquei encarando o nada. Meu celular vibrava com mensagens dela. "Volta aqui e para de fazer drama. Você é um exagerado. Foi só uma brincadeira. Se não sabe brincar, então nem venha mais. Meu filho ingrato." Foi então que eu decidi. Se sou ingrato, vou começar a agir como um. Liguei para o proprietário do apartamento dela e cancelei o contrato. A dívida seria transferida para um novo inquilino. Ela teria 30 dias para sair. Também entrei no aplicativo do banco e cancelei o cartão que estava no nome dela. Zerei o limite, bloqueei e solicitei outro. Uma mensagem dela apareceu na hora. "O cartão não tá passando." "Resolve isso." Resolvi, sim, de vez. Nos dias seguintes, a verdadeira face dela se revelou com ainda mais força. Ligava todos os dias alternando entre gritos, ameaças e tentativas de chantagem emocional. Disse que ia me denunciar por abandono, que ia se matar, que ia contar para todo mundo que eu era um monstro, que ia atrás dos meus chefes, que ia destruir minha reputação. Mas eu aguentei firme. Pela primeira vez na vida, eu estava reagindo. E aí começou a guerra. Ela espalhou para a família inteira que eu a coloquei na rua sem motivo, que ela estava passando fome, que eu a humilhei no almoço e fui embora gritando com todos. Meus tios e primos começaram a me ligar indignados. "Você enlouqueceu? É sua mãe. Ela fez tanto por você." Mal sabiam eles que essa mulher nunca me deu um único real, que tudo que conquistei foi com esforço enquanto ela só sabia tirar. Mas ninguém queria ouvir meu lado, porque eu sempre fui o calado. E agora que finalmente gritei, virei o vilão. O pior foi quando descobri que ela tentou invadir minha casa. Um vizinho viu ela tentando abrir a porta com uma chave velha. Quando não conseguiu, gritou no corredor que eu era um desgraçado, um lixo e que não prestava. Eu tive que mudar a fechadura e colocar câmeras. Tive que me proteger da minha própria mãe. E mesmo assim, por dentro, ainda doía. Doeu lembrar das vezes em que eu era criança e fazia desenhos para ela, só para ouvir, "Não tenho tempo para isso." Das vezes que estudava a noite inteira, tirava notas boas, e ela só elogiava o irmão que sequer passava de ano. Das vezes que precisei de colo e recebi desprezo. E agora, adulto, percebi que ela nunca me quis por perto, só pelo que eu podia oferecer. Mas isso foi só o começo, porque o que ela fez depois disso foi ainda mais baixo. A notícia de que minha mãe havia sido colocada na rua pelo filho ingrato se espalhou mais rápido que fofoca em grupo de WhatsApp. Em menos de uma semana, a história já tinha versões tão absurdas que nem novela mexicana se atreveria. Em uma delas eu teria batido nela. Em outra, teria roubado as economias dela para comprar um carro importado. E claro, em todas essas versões, meu irmão, o salvador, o mártir, o anjo, era quem a acolhera com o pouco que tinha. Foi aí que descobri o próximo passo da manipulação. Ela foi morar com ele. Não porque ele fosse caridoso, mas porque ela sabia que perto dele teria plateia para continuar me difamando. Ele adorava ser o centro das atenções, o filho do bem, o que nunca negou ajuda para a mãe. Mas o que ninguém sabia é que ele nunca pagou uma conta dela sequer. Nem o gás.
Quando ela precisava de algo, corria pra mim. E eu, burro, sempre dava um jeito. Até agora. Na segunda semana depois do almoço, ela já estava nas redes sociais postando indiretas. Compartilhava frases como: filhos ingratos esquecem que o mundo dá voltas. A pior dor é ser traída por quem você deu a vida. A legenda era sempre um pouco mais afiada. Quem vive de aparência, um dia cai a máscara. E sempre com emojis dramáticos, para garantir os comentários de apoio. Eu tentei ficar quieto, de verdade. Mas quando vi a montagem com minha foto ao lado da palavra ingratidão, que ela teve a coragem de publicar como se fosse uma homenagem fúnebre à maternidade dela, eu desabei. Fiz um post sóbrio sem ataques com fatos. Expliquei que sempre ajudei financeiramente, que pagava o aluguel, o cartão e que cansei de ser usado e humilhado. Deixei claro que não tinha ódio, só exaustão. Finalizei dizendo que o amor deve ser via de mão dupla. Quando só um lado se doa, o outro morre por dentro. E o inferno se abriu. Fui acusado de mentiroso, de manipulador, de ingrato, de egoísta. Amigos dela começaram a me enviar mensagens ofensivas. Uma delas me disse: sua mãe já me pediu comida enquanto você posta foto comendo em restaurante chique. Eu estava num self-service de R$ 30. Fui bloqueado por parentes, cortado de convites. Virou um linchamento virtual, mas o pior ainda estava por vir. Recebi uma intimação. Minha mãe queria me processar. Segundo ela, eu havia abandonado afetivamente uma senhora dependente. Ela estava entrando com um pedido para que eu continuasse sustentando-a. Alegava que era minha obrigação como filho e que, por ter mantido as despesas por tanto tempo, havia criado uma relação de dependência, que não poderia ser cortada de forma abrupta. Eu li o documento tremendo. Como assim? Ela queria me obrigar judicialmente a continuar pagando para ser humilhado? Fui atrás de um advogado. Mostrei todas as provas, transferências, mensagens abusivas, vídeos das câmeras de segurança, prints das redes sociais. Ele ficou em silêncio por um tempo, depois disse: isso aqui é mais comum do que você imagina. Ela quer te punir por ter se libertado. Sim, porque no fundo era isso. Eu não era mais útil. E por isso agora era um inimigo. Decidimos reagir. Entramos com uma contra-notificação. Eu estava disposto a lutar, a expor tudo, a desenterrar cada uma das humilhações que escondi por anos só, para manter a aparência de bom filho. Inclusive, começando pela ameaça que ela fez no terceiro dia após eu cortar o cartão. Se você não reativa esse limite até amanhã, eu acabo com a sua vida. Sei tudo sobre você. Aquilo me gelou, não porque eu tivesse algo a esconder, mas porque sabia do que ela era capaz. Foi então que recebi uma mensagem de áudio do meu irmão, histérico. Olha o que você fez! Agora tá tudo nas mãos de advogado, a mãe tá chorando todo dia, você acabou com ela. O que custa continuar ajudando? Você é rico agora, né? Tem carro, tem casa. Custa dividir um pouco? Sim, custava minha sanidade. Mas era impressionante como todos se recusavam a ver o que estava diante dos olhos. Era como se, por ser mãe, ela estivesse automaticamente isenta de qualquer erro. Como se qualquer coisa que ela fizesse, por mais tóxica e cruel, fosse perdoada pela simples palavra mãe. Só que mãe, pra mim, sempre foi sinônimo de medo, cobrança e rejeição. Lembrei de tantas noites chorando em silêncio, de tantos você não serve pra nada, de tantos aniversários esquecidos, de tantas comparações com o filho preferido. Lembrei da vez em que, com 10 anos, tentei mostrar uma redação que ganhei prêmio na escola, e ela respondeu: tomara que um dia isso sirva pra pagar as contas, porque elogio não paga boleto. E agora que eu pagava as contas, ela ainda cuspia no prato. Mas eu ainda não sabia que ela estava guardando um último golpe. Um que colocaria meu emprego em risco e minha paz em ruínas. O golpe veio em uma manhã comum. Acordei como sempre atrasado. Peguei o celular para ver as notificações e quase deixei o aparelho cair no chão. Meu nome estava envolvido em uma denúncia anônima contra a empresa em que trabalho. Alguém havia enviado uma série de e-mails acusando a empresa de práticas ilegais, superfaturamento, assédio moral e evasão fiscal. E dizia que eu era cúmplice direto de tudo. Os prints anexados mostravam conversas fora de contexto, recortes distorcidos de planilhas e até fotos minhas em reuniões que nada tinham a ver com os temas citados. Levei um segundo para perceber, era tudo montagem, mas o susto foi real. Na mesma hora, meu chefe me chamou. Ele me conhecia, sabia do meu caráter, mas era impossível ignorar tamanha bomba. A empresa abriu uma auditoria interna e meu nome ficou na berlinda. Eu fui afastado temporariamente com o aviso de que seria reavaliado. Minha cabeça latejava. Fiquei em casa em silêncio, processando tudo. Foi quando recebi um print de uma amiga de infância.
A postagem era da minha mãe, com uma legenda venenosa. A verdade sempre aparece. Que vergonha ser mãe de alguém assim. Sempre foi dissimulado, agora o mundo todo tá vendo. Ela não tinha escrito exatamente o que estava acontecendo, mas era claro que estava se referindo às acusações. E o pior, ela comemorava. Meu mundo desmoronou. Eu tinha sido atacado em público, em privado e agora até profissionalmente. Pela própria mulher que me trouxe ao mundo. E pra quê? Por dinheiro? Por controle? Aquela noite não dormi. Fiquei rolando na cama, repassando cada humilhação, cada palavra, cada chantagem emocional. Cada vez que me culpei por não conseguir agradar a mulher, que nunca me deu afeto verdadeiro. Porque no fundo ela nunca quis amor. Ela queria poder. E ser minha mãe era só o título que usava para garantir o trono. Na manhã seguinte, decidi que não ia mais ficar na defensiva. Peguei todas as provas. As transferências bancárias com descrições aluguel mãe, cartão mãe, medicamento mãe. Juntei os prints das mensagens em que ela me exigia dinheiro com tom de ameaça, os áudios gritando, as manipulações psicológicas. E comecei a gravar um vídeo. Eu não queria exposição, mas eu também não queria mais carregar o peso da culpa, o peso do silêncio, o peso da reputação arruinada por quem dizia me amar. No vídeo eu falei tudo, sem ódio, mas com firmeza. Contei como pagava tudo pra ela há anos, como ela me tratava, como reagiu no Dia das Mães, como virou tudo contra mim. Contei sobre as ameaças veladas, sobre a tentativa de me prejudicar no trabalho, sobre o processo absurdo. Falei das mentiras, das postagens indiretas, das comparações com meu irmão que nunca moveu um dedo. E finalizei dizendo: se amar é isso, eu prefiro ser órfão. O vídeo explodiu. Em 2 dias tinha milhares de compartilhamentos. As pessoas começaram a se identificar. Vi comentários de outros filhos feridos, de gente que viveu a mesma dor. De pessoas que finalmente sentiram que tinham o direito de dizer: minha mãe me machucou, e eu não preciso me calar por isso. Mas nem todo mundo gostou, claro. Ela tentou me derrubar mais uma vez. Entrou com um pedido judicial, pedindo retratação pública e indenização. Por difamação. Disse que o vídeo causou danos morais irreparáveis e que estava sendo perseguida digitalmente. Dessa vez, meu advogado foi direto ao ponto. Perseguição digital? Ela é quem está perseguindo. Você tem tudo documentado. Vamos usar cada prova. O juiz negou o pedido dela. E mais, determinou que ela retirasse todas as postagens que mencionavam meu nome direta ou indiretamente. Também arquivaram o processo de abandono afetivo. Era um caso claro de má-fé. Ela ficou em silêncio por alguns dias. Mas então veio o pior veneno. Ela apareceu em frente à empresa onde eu trabalhava. Gravou um vídeo dizendo que estava sendo ameaçada por mim, que eu tinha um histórico de agressividade e que agora ela temia pela própria vida. Chorava, gemia, implorava por justiça. Era teatro puro, mas perigoso. Só que o jogo começou a virar. O vídeo que ela gravou em frente à minha empresa era um escândalo. Gritos, choros, declarações falsas de que eu era violento e desequilibrado. Ela dizia que tinha medo de mim, que eu podia fazer algo pior. Mas o que ela não esperava é que o segurança do prédio filmava tudo todos os dias. E aquele dia não foi diferente. A gravação das câmeras mostrava ela chegando tranquila, tirando o celular da bolsa, ensaiando antes de apertar gravar, e logo depois chorando como se tivesse sido atropelada pela minha existência. Um verdadeiro espetáculo digno de Oscar, ou de camisa de força. Com o vídeo nas mãos, eu e meu advogado entramos com uma denúncia por calúnia, difamação e assédio moral. Pela primeira vez eu a enfrentei oficialmente, usando as leis que ela tentou manipular contra mim. A internet estava do meu lado. A mídia local pegou o caso. Entrevistas começaram a surgir com especialistas debatendo o quanto mães abusivas são um tabu. Algo que ninguém gosta de ouvir, mas que destrói silenciosamente milhares de vidas. Enquanto isso, ela era confrontada por vizinhos, parentes e até por amigas falsas que só estavam com ela pelo que eu proporcionava. O mesmo cartão de crédito que ela usava para se exibir agora havia sido cortado. O aluguel não era mais pago por mim, e ela não tinha mais como sustentar aquele estilo de vida que ostentava. Um por um, os bajuladores começaram a sumir. Comecei a receber mensagens de parentes tentando conciliar. Ela está muito abalada. Será que não dá para conversar? No fundo, ela é sua mãe. Mas eu já tinha ouvido tudo isso antes. A chantagem emocional era a última carta no baralho dela. E não funcionava mais comigo. A empresa onde trabalho encerrou a auditoria. Me inocentaram de todas as acusações. Disseram que lamentavam o transtorno e me deram uma promoção como forma de reconhecimento por todos os anos, de serviço limpo e leal. Engraçado, no momento em que ela tentava me destruir,
O mundo começou a me recompensar. Meses se passaram. Ela tentou um último movimento desesperado. Alegar problemas de saúde e espalhar que eu a tinha abandonado à beira da morte. Mas ninguém deu ouvidos, porque agora todo mundo conhecia a história completa. Na última vez que a vi, ela me encarou com ódio e desespero. E eu só senti alívio. Alívio por ter sobrevivido a uma prisão emocional de anos. Por ter cortado o ciclo. Por ter escolhido a mim mesmo. Hoje moro em um apartamento que eu escolhi. Com silêncio, com paz. Invisto meu dinheiro em mim, nas minhas viagens, nos meus projetos, na minha vida. E se tem algo que eu aprendi com tudo isso é que ser filho não significa ser propriedade. Amor que exige sacrifício, silêncio e humilhação não é amor. É controle. E eu não sou mais controlado. Curta, comente, compartilhe e adicione aos favoritos para mais histórias.